Ok? Estamos nós. Então, tá aqui. Primeiro, vamos fazer um exercíciozinho na fundações, tipo sapata. Aí nós temos duas normas que falam um pouco sobre esse tipo de fundação, que é a NBR 6122, que é a norma de fundações, e a NBR 6118. Então, a NBR 6122, ele define, né, fundação superficial, que é o caso da sapata, um elemento de fundação em que a carga é transmitida aos terrenos pelas tensões distribuídas sobre a base da fundação, tá certo? Não tem nada de atrito lateral, tá certo? Isso aí seria o caso de estacas, né? Superfície, nós estamos na parte de fundação superficial. A profundidade de assentamento em relação ao terreno adjacente, que é esse aqui superior, a fundação é inferior a duas vezes aqui, ó, duas vezes a menor dimensão da fundação. Tá certo? No caso aí da sapata, né? A sapata vai ter duas dimensões de base, né? O A e o B, então você pega a menor e olha lá duas vezes, tem que dar menor do que essa altura, né? Entre a cota de assentamento até o nível do terreno. Ele diz que ele especifica isso, tá certo? Professor, Opa, diga lá. por que tem essa relação? É baseada em que essa relação? Eu achei que essa profundidade fosse em relação ao ensaio, né? Não, para ser fundação superficial, né? De acordo com o NBR 6122. A cota de assentamento, no caso, ele está falando em relação à resistência do solo, não é isso? A resistência do solo Isso. é que vai definir se a sapata vai ser, a fundação vai ser superficial ou fundação profunda. Aí é que a gente define isso. Mas não é só do solo, vai depender também do solo e do carregamento, né? Tá certo? Então, você Sim, pode usar mas uma fundação profunda, tipo estaca, por exemplo, estaca hélice ou estaca raiz, não, depende da característica do solo. eu sei, mas assim, eu achei que essa questão da profundidade da sapato tem também a ver com camada, tipo a camada orgânica, ou então a camada, essa camada. Também tem isso aí, também tem. Pois é, Então, se de for onde é que vem essa maior, então, é o relação? seguinte, então, se for maior, é porque a fundação pode ser, é porque eu acho que a fundação pode ser profunda e direta, né? Tá certo? São duas coisas diferentes, né? Eu tenho um caso que ela é profunda e direta. Pode ser no caso de uma, um tubulão, por exemplo, né? Ela é direta, porque eu vou ter que ir lá embaixo, passar toda aquela parte de, por exemplo, eu tenho, caso você falou aí, tem aterro, né? Tem aterro, tem muita argila. Eu posso ir até lá embaixo e fazer uma fundação direta. Mas para ela ser superficial, mas no caso de tubulação, tubulação direta, mas ela é uma tubulação profunda. Porque de acordo com a norma, para ela ser superficial, deixa eu só ver se tem alguém. Pronto, deixa eu só liberar aqui para o resto. Então, para ela ser. Só liberar aqui para a galera. Pronto. Então, segundo a norma, para ela ser considerada. Opa, para ela ser considerada superficial, de acordo com essa norma aqui, né, 1122. Ela tem que ter essa relação aqui, ó. A base, essa altura tem que ser menor do que duas vezes. Se for maior, por exemplo, se for maior, ela não é considerada uma fundação superficial. É considerada uma fundação profunda, embora seja direta, tá certo? Embora seja direta, mas não é rasa. Tem que ter Entendi, cuidado, entendi. viu? São duas coisas diferentes. E segundo essa norma aqui, tá certo? 6122. Só que a gente vai trabalhar com outras normas. Por exemplo, o SEB 70 é que a gente vai trabalhar, tá certo? Vamos. Então, segundo a NBR 6122, que é a outra, ó, elemento de fundação superficial de concreto armado, dimensionado de modo que as tensões de tração nela resultantes sejam resistidas pelo emprego de armadura especialmente disposta para esse fim, que principalmente na parte inferior.
Eu já botei umas figurazinhas lá para caracterizar o comportamento estrutural de tensões na sapata. Na parte inferior vai ser as tensões de tração e na parte superior as tensões de compressão próximo ao pilar, nessa regiãozinha aqui, ó, já caracterizar. Tá certo? Então, as tensões, aqui são as tensões de tração e em cima as tensões de compressão. As tensões de tração, quem vai combater são as armaduras, né? E a tensão de compressão vai ser próprio concreto. De compressão, a gente vai fazer tudo para que o concreto combata. Se ele não combater, nós vamos ter que redimensionar nossa sapata, nossa fundação, tá certo? Para evitar os estribos. Vamos evitar o máximo que puder estribo, tá certo? Então, tá aqui, ó. A superfície correspondente à base, que é essa aqui, ó, tá certo? A tua máxima tensão de tração, que supera a resistência do concreto à tração. Então, a gente tem que colocar o AS exatamente aqui embaixo. Vai ser tudo dimensionado, inclusive essas dobrazinhas aqui, de modo que torne necessário dispor armadura resistente. Tá certo? Vamos colocar em forma de malha também. É recomendado e comum escolher a altura da sapata grande o suficiente exatamente para evitar, ó, no caso, os estribos, né? A gente não vai trabalhar com estribo, vamos só fazer o máximo para não acontecer da utilização de estribo. Se acontecer de utilizar estribo, nós não vamos utilizar, nós vamos redimensionar a sapata, certo? Para o próprio concreto suportar ou resistir às forças cortantes, tá certo? Então, ficar só relembrando aqui que nosso AS vai ser na parte inferior para combater os esforços de tração. Então, tem os tipos de sapato, vamos trabalhar por enquanto sapato isolada, tá certo? E pode ser também trabalhado com sapato de vidro, que é aquela sapata excêntrica, né? Aquela sapata excêntrica que na frente tem um exemplo. Então, sapata isolada comum nas edificações, sendo aquela que transmite ao solo, setação de um único pilar. Forma da sapata, vem aqui a parte, nós vamos mais utilizar a sapata retangular, tá certo? Com cuscuz aqui na parte inclinada, que é a mais econômica essa aqui, ok? Deixa eu só ver se tá alguém liberar. Igor. Grande Igor. Ok? Então aqui já dá para perceber, deixa eu aumentar um pouco aqui para dá para perceber as tensões aqui de tração, ó, dessas linhas, ela se concentra próximo ao pilar a uma concentração de tensão de compressão e a parte inferior de tração. Nós vamos dimensionar nossa armadura para combater os esforços de tração, tá certo? Então, as ações comumente ocorrem na sapata são os momentos fletores, a força normal, lógico, né? Mais comum, e os momentos fletores, e algumas vezes a força horizontal devido ao vento, algum caso desse tipo. Ok? Deixa eu montar aqui de novo. Desse tipo. Então, nós vamos primeiramente dimensionar, sem momentos fletores, depois vamos trabalhar com os momentos fletores. Quando a gente trabalha só com a carga normal, a reação do solo ela vai ficar bem uniforme, né? Ó, desse jeito. Quando a gente acontece momentos fletores, não, aí vai ficar uma carga, ela vai formar uma região, tá certo? Em que a tensão no solo, uma parte do solo vão ser bem maior do que a outra, tá certo? A gente vai, inclusive, calcular essas tensões maiores quando acontece de momento fletor atuante nela, tá certo? Então, tá aqui o limite para não ser sapata corrida, que é A maior do que 5B, tá certo? Considero sapata corrida. Vamos trabalhar, fazer tudo para o A ser menor do que 5B. Trabalhar com a sapata retangular, tá certo? E outra coisa, o centro geométrico da sapata vai ter que coincidir com o centro geométrico do pilar. Eu vou passar o exercício para vocês. Geralmente vocês já têm visto, né? Normalmente a gente vê nessa situação, né? Quando o pilar é retangular, quadrado retangular, né? O centro geométrico da sapata já coincide com o centro geométrico no pilar.
Pode ter um pilar nessa situação, um pilar em L, por exemplo, um pilar em C, em que a gente vai ter que calcular o centro geométrico do pilar, e depois calcular o centro geométrico da fundação, no caso da sapata, tá certo? Eu vou passar um exemplo para você disso aqui, ó. Tem até prontinho para passar. No caso em que não acontece, certo? O centro geométrico do pilar coincide exatamente no centro, tá? A gente vai ter que ajustar, tá certo? Então, foi feito um ajuste no cuscuz, nessa parte inclinada, né? Tá vendo? Ó? Aqui é o pilar, né? Ó, coincide, né? Tá certo? Essa parte inclinada coincide. Aqui já não coincide. Você vai ter que determinar essa região aqui para coincidir essa parte inclinada ao cuscuz do pilar. Tá certo? É um pouquinho diferente. Vamos começar por L para fazer desse tipo L. Para o dimensionamento econômico, tá certo? É indicado que os balanços da sapata estejam iguais nas duas direções, tá certo? CA e CB, tá vendo aqui, ó, CA, que é o balanço, CA, CB e CB, tá certo? Sejam iguais, seria o mais econômico possível, né? Existe também uma recomendação que o A, uma da dimensão, seja menor ou igual a 2,5. Isso aqui é uma recomendação, não é norma, né? Só recomendo, se não der, tudo bem, mas é uma recomendação. Então, para ficar mais econômico, as dimensões sejam aproximadamente iguais, tá certo? Isso aí vai melhorar tanto na armadura, né? Eu vou ter uma taxa de armadura bem próxima nas duas direções, certo? Facilita também a execução. Então, o CA, nós vamos trabalhar inicialmente com o CA igual, são dois caras, vamos começar a trabalhar. CA igual a CB, com eles estamos tendo bastante diferente. Aqui, no caso, no sapato de divisa, olha como a distribuição de tensões já não é tão uniforme, né? Ó, certo? Então, no lado do momento, então, o centro da sapata, o centro de aplicação da carga são diferentes. Então, o valor é, né? Então, a excentricidade. Então, ela tende a ter um tombamento no sentido da carga, né? Do momento. Então, a pressão vai ser maior nesse ponto. Ok? Então, ela vai ser, né, maior nesse ponto. Inclusive, calcula-se, né? Nós vamos usar só para calcular esses momentos, né? Essa distribuição de tensões a partir do momento e da carga, através daquelas equações que você já conhece lá da resistência dos materiais. Foi resistência dos materiais 2, tá certo? Então, isso aqui é chamado de sapato de divisa, que diante você não consegue construir mais nada, né? A partir daqui sim. Tá ok? Outra coisa importante é a rigidez. Nós vamos trabalhar com sapata rígida, tá certo? Sapata rígida, tem dois tipos de sapatos, né? As flexíveis e as sapatas rígidas. Vamos fazer no máximo para trabalhar com sapata rígida, certo? Então, a classificação das sapatas relativamente à rigidez é importante, porque direciona a forma como a distribuição das tensões na base solo-sapata deve ser considerada. Se você considerar a sapata rígida, vai ser uniforme, tá certo? E a flexível já não vai ser tão uniforme assim, certo? Bem como procedimento ou método adotado de dimensionamento estrutural, tá certo? A NBR 6118 classifica as sapatas rígidas e flexíveis de acordo com essa fórmulazinha aqui, ó. Cuidado, alguns autores colocam isso aqui sobre 4, tá certo? A menos AP dividido por 3. Vocês vão ler algum na literatura aí dividido por 4. Por que eu não coloquei dividido por 4? Porque eu estou de acordo com a norma, tá certo? Zé Mil de Araújo, o Xuxa, ou outros aí trabalham com 4, tá certo? Eu joguei, passei para vocês à disposição da norma, tá ok? Então, a OH vai ser maior do que a, que é uma dimensão, menos a dimensão do pilar, tá certo? Menos a dimensão do pilar, ok? Dividido por 3. Então, esse H, então, a gente já vai, primeiramente, já deve definir uma parte da geometria da sapata, que é o H, que é essa parte final do
do cuscuz, que a gente chama, né? A parte inclinada, parte superior em contato com o pilar, até a cota de assentamento, a parte de baixo da sapata, ok? Esse aqui é o valor H. Temos o H0, já definiu o H0 também, e a geometria da base da sapata. Altura da sapata, que é as dimensões, tudo bem explicadozinho. Então tem que verificar nas duas direções, né? Tanto do A como o B. No caso que a gente tenha já, no caso que a gente tenha A e o B, né, os valores CA igual a CB, ou seja, nós temos um dimensionamento econômico, então a gente só verifica um lado, que o outro lado também vai dar praticamente igual, tá certo? Então H vai ser maior ou igual a esse valor, A menos AP sobre 3. Alguma dúvida até agora, pessoal, sobre essa parte inicial? Tranquilo? Se tiver algumas considerações, vocês podem ficar tranquilo para a gente discutir, comentar, tá certo? Então, vamos Beleza. ver mais rigidez, tá certo? Primeiramente, trabalhar com sapata rígida. Depois vamos ver, com o tempo a gente vai explicar por que é melhor trabalhar com sapata rígida. Então, tem preferência no projeto de fundações, olha aqui, sapata rígida, por serem menos deformáveis, menos sujeita à ruptura por punção. Então, quando a gente está trabalhando com sapata rígida, nós não vamos nem verificar a punção, tá certo? Não precisa nem verificar a punção. Se eu for usar sapatas flexíveis, eu tenho obrigatoriamente de verificar a punção, tá certo? Então, se eu trabalhar com sapata rígida, eu não preciso verificar. Depois a gente vai ver pelo cone de punção, tá certo? E são mais seguras, tá certo? Então, a preferência é trabalhar com sapatas rígidas. Sapatas flexíveis são quando eu tenho menos. Eu posso até trabalhar quando eu tenho umas cargas menores, né? Então, tá aqui, ó. São caracterizadas pela altura pequena, certo? Segundo a NBR. Embora de uso mais raro, esses sapatos são utilizados para a fundação de cargas pequenas, solos fracos, né? Então, a gente dá ênfase às sapatas rígidas, que são as sapatas mais comuns no dia a dia. Aí nós temos o seguinte, ó. Então a gente tem que ter cuidado de duas coisas sobre esse ângulo aqui, ó. Inclusive nós vamos fazer nosso primeiro exercício, nós vamos calcular esse ângulo beta aqui. Nós temos dois ângulos, tá certo? O ângulo, opa, esse ângulo talude, que é importante, não confundir o ângulo do talude com esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui que vai dizer que se a sapata é rígida ou não, tá certo? O ângulo beta, não confundir com o do talude. Por isso que eu coloquei o talude mais na frente, para dizer a importância também desse ângulo, tá certo? Então, segundo Montoya, tá certo? Ele diz o seguinte, sapata rígida, o beta tem que ser igual ou superior a 45 graus, tá certo? Caso contrário, é flexível, segundo esse autor. Professor, que linha é essa, professor? Então, Está aqui, determinando. como é? Que linha é essa que está determinando se o ângulo é maior ou menor? O beta, o ângulo. Essa linha tracejada aí. Esse aqui é o ângulo que ele faz. Sim, entre a base e até... tracejado, né? Isso, a tracejada, isso mesmo. É o início do pilar, como tem um H aqui, né, ó? Tem o H, que é a altura, tá certo? Tem a dimensão da sapata, então vamos supor que você fez... Deixa aqui um pouquinho que é melhor. Não, vou explicar aqui mesmo nessa aqui. Então você dimensionou a sapata, tá certo? Ó. É o que nós vamos fazer na frente. Você tem uma base, sei lá, 2 metros, 3 metros. Aqui tem um pilar, 30 centímetros, 40. Você fez uma altura lá, vamos supor, 40, 50, 60. Então você pegou esse ângulo, pegou essa direção do final da sapata até o início do pilar e viu esse ângulo, calculou esse ângulo. Então aí você vai ver, se você estiver considerando esse autor, ele tem que ser maior do que 45 graus, maior ou igual, tá certo? Ela é uma sapata rígida se for maior ou igual a 45 graus, por causa do cone de punção. Isso aí tem a ver com o cone de punção, que a gente vai ver um pouco mais na frente. Então, ele só diz o seguinte, se esse valor for maior que 45 graus, maior ou igual a 45 graus, ela é rígida, se não for, ela é flexível. Porque ela está dentro ou fora do cone de punção de acordo com esse ângulo, segundo o autor.
A gente vai calcular segundo o SEB 70. Então, nós vamos utilizar as prescrições do SEB 70. Por que que nós não vamos pegar a da 6118? Porque ela não fala sobre isso. Tá certo? Então, a gente trabalha com o SEB 70. Então, o SEB 70 diz que esse beta tem que ficar entre 26 e 56, para ela ser rígida. Como a gente vai trabalhar com sapata rígida, então a gente vai dimensionar a seção geométrica e vai verificar esse ângulo. Se esse ângulo ficar menor do que 26 ou maior do que 56, aí a gente vai ter que redimensionar a nossa seção para ela ficar nesse meio aqui, ó. Então, se a gente usar as prescrições, daqui a pouco nós vamos utilizar, recomendada pela norma, ela vai ficar dentro do conde de punção, ou seja, ela vai ser rígida, tá certo? Por isso a norma não fala, mas ela fala das recomendações de H. Você perceber, ela não fala diretamente aqui, mas indiretamente ela dá os valores, né, ó, tá certo? Ela não fala do ângulo em si, mas ela recomenda os valores. Então, a gente vai perceber com os valores que a gente vai utilizar, recomendado pela norma, ela vai ficar como sendo uma sapata rígida. Deu para entender, pessoal? Então, segundo o SEB, tá certo? O SEB 70, é o que nós vamos utilizar, sapata rígida, nós vamos variar a tangente, ou você calcula pela tangente, ou calcula pelo ângulo, tanto faz, 0,5 ao e meio. Nós vamos fazer esse exercício daqui a pouco, vamos trabalhar com toda a geometria e vamos calcular o beta, tá certo? Que é o ângulo em que faz entre a extremidade aqui do pilar até a extremidade da sapata, tá certo? Tá tudo ok até agora, pessoal, em relação a ser uma sapata rígida ou uma sapata flexível, segundo o SEB 70, certo? Segundo Montoya, é maior que 45. Em algum ponto, então, se eu fizer, você calculou o beta, e deu 40%, 40 graus de ângulo. Segundo Montoya, é flexível. Segundo o SEB 70, ela é rígida. Aí você vai ver. Aí eu vou utilizar a Montoya nos meus cálculos. Vou usar o SEB 70. Então, você vai ajustar a sapato para ficar até 45 graus. Ou seja, aumentando, diminuindo, certo? A parte geométrica dela. Nós aqui, já adiantando, vamos trabalhar com o SEB 70. Tá certo? Então, nós vamos focar nisso aqui, ó. Por quê? Porque é o mais utilizado. Inclusive, os programas, né, o software, a maioria utiliza o SEB 70. Tá ok? Vai passar para frente aqui, tranquilo? A Beleza. distribuição de tensões no solo. Então, a sapata rígida, quando ela é rígida, ela consegue ter uma melhor distribuição de tensões. Aqui é no caso da rígida, no solo arenoso, né, areia, rígida no solo argiloso, flexível já se comporta diferente, totalmente diferente. Eles verificaram o seguinte, no caso da sapata rígida, o comportamento ele é mais linear, ele se aproxima mais do nossa teoria, né, é mais uniforme, tá certo? E quando é flexível, ele tem pontos de tensões maiores, no caso aqui da argila no centro, ó, no centro maiores, se for areia já é menor, tá certo? Ó, se distribui mais para as laterais. Por isso, nós vamos utilizar a sapata rígida. Vamos dar uma lida aqui, ó. A tensão de apoio da área da base sapata exerce no solo, um fator importante relativo a essa base, nessa interface aqui, solo-sapata. Aí fizeram vários estudos analíticos de campo. Pressão exercida no solo não é necessariamente distribuída uniformemente, que não acontece isso, né? A gente vai ter que ajustar exatamente para ficar bem, no caso, uniforme, né? Depende de vários fatores, existem de excentricidade. Primeiramente, se tiver excentricidade, não vai ficar uniforme. Para nós, não, também não. A gente vai calcular. Vai ficar um lado maior, onde está o lado do momento, né, o momento aplicado, e o outro vai ser menor. Vai chegar um ponto tal que a gente vai até evitar em que as tensões passam a ser até negativas, né? Nada contribui, elas não vão contribuir nada para a sapata, né? Cuidado. Mesmo sendo negativa, a gente não vai contribuir nada, a gente bota como se não existisse. Então, a existência da excentricidade do carregamento, importante. Beleza. Intensidade
dos momentos aplicados, a intensidade, vai aumentar, vai diminuir, rigidez da fundação, né, rígido flexível, propriedade do solo, argila, areia, e a rugosidade da base entre a sapata e o solo. Então, aqui dá uma observação, né, como se observa, a distribuição real não é uniforme, aqui, ó, pata rígida, principalmente. Admite-se a distribuição uniforme, que geralmente resulta em esforços solicitantes maiores. Então, a gente vai trabalhar com ela uniforme para carga centrada. Se for carga, se tiver momento, aí acabou-se. A gente vai trabalhar, pronto, aqui eu coloquei um exemplo. Então, as reações do terreno, a base da sapata rígida. Carga centrada, que a gente fala aqui, ó, P constante, né, ó. Pressãozinha bem direitinho, uniforme em toda a sapata. Se eu tiver uma carga excêntrica, momento fletor, olha lá, tem um lado, né, uma pressão no lado maior do que o outro. Posso aumentar esse momento, é o que ele falou lá, depende da, um pouquinho aqui, ó, da intensidade dos momentos, ó. Então, esse momento, se eu começar a aumentar muito esse momento, o que é que vai acontecer com a minha distribuição, ó? Isso aqui vai começar a diminuir, isso aqui aumentar, né? Vai chegar a um ponto em que eu vou ter o quê? Pressões negativas, ó, tá certo? Em vez de estar para cima, até para baixo, tá certo? Pressões negativas. Essas pressões negativas não vão influenciar nada na contribuição da sapata, tá certo? Aí tem uma coisa chamada que vocês já devem ter, não sei se vocês já ouviram falar, núcleo de pressão. Já ouviram falar? O núcleo de inércia, né? O núcleo central de inércia. Tem vários nomes para isso aí. São pontos de aplicação da carga excêntrica, em que ele só fornece para a gente aqui embaixo, ó, tensões positivas. Não existe nenhuma tensão negativa. Quando a gente estiver trabalhando com um momento, eu vou mostrar para você como é que calcula o núcleo de inércia, o núcleo central de inércia, depende, bem tranquilo. Ok? Só tem alguma dúvida aqui sobre a distribuição de tensões, que nós vamos trabalhar com essas duas aqui, ó. Vamos começar a trabalhar com essa, tá ok? E depois passar para essa. São duas que a gente vai trabalhar. Por isso que eu foquei somente nessas duas. Centrada, carga centrada com momento, ou simplesmente com a carga excêntrica. Tá certo? Tudo bem, né? Aqui, como calculo o PB e o PA, depois da gente. O P é tranquilo, né? O grande problema não, assim, um pouco mais trabalhoso é o PB e o PA, que a gente vai fazer uma revisão. Na realidade, você já conhece como é que calcula. Então, aqui são os métodos de projeto. Os métodos de projeto. Só ver se tem alguém. Não tem. De cálculo. Nós vamos trabalhar com o SEB 70 e com bielas. Tá certo? E algumas instruções aqui do ACE. Tá certo? Principalmente o SEB 70 e uma das bielas. As bielas de compressão. Mais utilizado, tá certo? E as recomendações também. Então, a gente vai trabalhar com esses três aí, com esses métodos de projeto. Tá ok? SEB 70, por isso que eu falei aquele beta em relação ao SEB 70, tá certo? Aquela variação da sapata rígida em relação ao SEB 70, porque a gente vai utilizar mais esse método. Para a sapata isolar, tem as seguintes fases. Primeiramente, nós vamos estimar as dimensões da sapata, é o que a gente vai começar agora, tá certo? Nessa aula de hoje, nós vamos aprender essas estimativas das dimensões da sapata, tá certo? Depois, por que a gente chama assim estimativa? De repente tá tudo bonzinho, mas quando a gente for fazer uma verificação mais na frente, pode ser que não passe, né? Então, a princípio, é estimativa. Se passa nas verificações futuras, aí ele passa a ser definitiva, a dimensão daquela sapata, tá certo? Dimensionamento das armaduras de flexão, tá certo? Armadura de flexão. Então, primeiro a gente dimensiona, parte mais geométrica, depois passa para o dimensionamento da armadura. É tranquilo. Aí, por isso que eu falei aqui da estimativa, tem as verificações, né? Tem verificações das compressões, das diagonais de compressão,
tá certo? Ver se o concreto resiste ou não. Se não resistir, tem duas alternativas. Quais são as duas alternativas? Usar estribo ou redimensionar a seção. No nosso caso, nós vamos redimensionar a seção, não vamos usar estribo. Por que não usar estribo? Porque não usar estribo devido à execução, é muito trabalhoso. Recomendo-se a gente aumentar as dimensões e não usar estribo devido à execução. Punção, nós não vamos utilizar, vou mostrar um pouquinho sobre parte de punção, mas nós não vamos por quê? Porque só verifique para sapatas flexíveis. Se a gente fizer todas aquelas prescrições aqui do SEB e da norma, da NBR 6118 também, vai sair uma sapata rígida. Então, nós não precisamos trabalhar com a flexão, com a punção. Vamos ver a aderência da armadura da flexão e o equilíbrio de tombamento. Principalmente tombamento nas sapatas excêntricas, né? Principalmente nas sapatas excêntricas. À frente, comportamento estrutural, principalmente da sapata rígida. Aqui ele mostra um pouquinho sobre a punção, tá certo? Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre, dar uma olhadazinha aqui, mas a gente vai pouco utilizar isso aqui. Porque nós vamos, como a gente vai trabalhar com sapata rígida, a punção não precisa ser verificada, tá certo? Mas também dá para entender como é o comportamento estrutural da sapata. E, na realidade, trabalhar como o quê? Um balanço, né? Um balanço. Na realidade, vamos trabalhar com um balanço que esteja abaixo do cone de punção. Pronto, resumindo é isso. Então, a sapata isolada pode ser representada tendo volumes de concreto em balanço, tá certo? Aqui, essa parte, ela parece com a laje maciça, tá certo? Só que invertida, né? Invertida. Que esse projeto da seção transversal do pilar em ambas as direções, tá certo? Ambas as direções. Só que é de baixo para cima as reações do solo. A sapata pode ser comparada com laje invertida em balanço ao redor do pilar. Então, tá aqui, ó. Essa parte a gente vai pegar até uma região que não é no centro, vamos já definir pelo SEB, uma região, uma seção, e a parte esquerda, por exemplo, ou direita, você vai ver que está em balanço. Então, essa reação do solo aqui é uma carga distribuída, né? Carga distribuída que vai fazer com que a sapata esteja naquela região do lado esquerdo, por exemplo, em balanço. Se ela tem balanço, o que acontece? A parte inferior toda, ela está tracionada, né? E a parte superior está comprimida. Tá certo? Então, ele fez uma analogia com a laje invertida, né? Com a laje lisa, só que invertida. Tá certo? Essa superfície aqui é a superfície de ruptura, que essa superfície de ruptura, de punção, ela vai ficar acima da sapata. Por isso que acontece o quê? Que a gente não precisa utilizar a punção como parâmetro para a sapata rígida, certo? Só na sapata flexível. Então, conforme a norma 6118, depois você pode até ler esses itens, não, legal. O comportamento da sapata rígida pode ser descrito como, primeiro, são dois casos. Trabalhar flexão nas duas direções, A e B, admitindo-se que, para cada uma delas, a tração na flexão seja uniformemente distribuída na largura correspondente à sapata. Nem todas as vezes vai acontecer isso. Vamos ter situação em que nós vamos se concentrar mais a armadura na parte inferior, na parte central, aliás, da sapata. São dois casos que a gente vai ver na frente do segundo CEP 70. Essa hipótese não se aplica à compressão na flexão, certo? A parte superior, né, ali entre os cus e o pilar, que está falando, em que ele concentra mais na região do pilar, tá certo? Que se apoia e não se aplica também ao caso de sapatos muito alongados, que é o nosso caso que a gente vai trabalhar também. Que ela se concentra mais nas tensões no centro, ali próximo ao centro da sapata. Então, a gente não pode colocar armadura distribuída, toda distribuída no A, no B, uniformemente. Vai ter que concentrar mais no centro, onde está próximo ao pilar. Quando acontece esse caso aqui, sapatas muito alongadas.
certo? Então, vai ser 2 tipos. Então, eu fiz aqui um exemplo. Pronto, essa parte aqui dá para perceber bem, ó, que nós temos a linha neutra, tá certo? Linha neutra, que está sejadazinha aqui, ó. Parte de baixo está tracionada, as maiores tensões de tração tá mais no final, né? Lá embaixo. Vai diminuindo até chegar na linha neutra e começa a compressão. Então, essa região próxima ao pilar aqui está bastante comprimida, né? Então, a gente vai ter que verificar o esmagamento aqui do concreto, tá certo? Então, aqui nós vamos trabalhar com tração, armadura de tração, para combater os esforços, e nós vamos ver o esmagamento aqui do concreto, a compressão, ver se ele precisa ou não de armadura. Se precisar de armadura, a gente aumenta a seção, acabou. Tá ok? Aqui é para exemplificar aqui o limite do cône de punção, tá vendo aqui, ó? Por isso que a gente vai trabalhar com aquele ângulo entre 26 e 56, tá vendo? Para nós não entrarmos dentro do cône de punção. Isso aqui, no caso, esse caso aqui bem específico é de uma sapata rígida. Professor, essa porção é uma tensão que o solo faz, né, na sapata? Isso. O solo como reação, né? Reação. Exatamente. Mas deve ter uma carga distribuída. Pronto, aqui está um exemplo lá direito aqui, ó, do cône de punção. Tá certo? Então, esse aqui é a fissura. Ó. Opa. Mas aqui no caso do pilar, a gente não tem um pilar, também não faz armadura de punção, é a mesma coisa. A armadura de punção do pilar é uma reação. Por que que acontece isso? Porque eu tenho uma cargazinha muito pequena, tenho um apoio, aliás, muito pequeno, e uma carga muito grande, então ele impulsiona essa região aqui, ó. Então aqui começa a ter o quê? Trações, ó. Essa região. Tração. Então tem que colocar uma armadura de punção lá no pilar também, ó, aqui no caso do pilar, ó. Costurando todo o contorno, viu? Todo o contorno aqui. Tá mostrando aqui uma seção, mas todo o contorno. Isso que faz aquela armadura de punção. Tá ok? Aqui é mostrando também a linearidade, né, das tensões de tração. Cuidado, aqui só acontece isso aqui quando nós temos só uma carga concentrada. Se tiver uma carga concentrada e momento, aí acabou-se. Aqui vai ser maior ou menor, dependendo do lado do momento. Tá ok? Então, aqui no encontro da sapata com o pilar tem as tensões de compressão, lá no final de tração. Tá certo? Eu fiz esse slidezinho para vocês entenderem melhor, depois vocês dá uma olhada com calma, tá certo? Que explica tudo bem direitinho. Mas o segredo é isso, é embaixo, tá tracionado, e em cima tá comprimido igual a viga, né? Igual a viga em balanço, tá certo? Viga em balanço. Os detalhes construtivos, detalhe construtivo, primeiro, ele fala que você tem que colocar embaixo, você não pode assentar sua sapata diretamente no solo. Você vai ter que colocar uma camada de pelo menos de 5 centímetros. De concreto, pode ser até um concreto não estrutural, um lastrozinho de 5 centímetros. É isso que ele fala aqui. Você dá uma lida. E aqui ele fala que as sapatas de desvio tem que ter a profundidade de 1,5 m. Tá certo? Por causa daquele bulbo de pressão, né? Você já viu lá acho que foi mecânica dos solos, né? Bulbo de pressão. Mecânica dos solos. De 1,5 m. Em casos especiais, você pode deixar até 1 metro. Isso aqui no sapato de divisa, tá certo? Sapato aquela sapata excêntrica, né? Tá certo? Tem que ter uma profundidade pelo menos de 1,5 m. Então, a superfície do topo da sapata, isso aqui é importante no caso da execução. É aquilo que a gente chama de colarinho, não sei se vocês já viram, pronto. E, ó, geralmente o cuscuz, que eles mostram até aqui, né, ó. Mas aqui, ele recomenda você fazer um colarinho, tá certo? Então, as recomendações de 2,5, geralmente é 3 centímetros, 10 é muito, mas 2,5 a 10, geralmente coloca 3, 2,5, 3 centímetros, para quê? Para você posicionar a forma do pilar após a concretagem da sapata, tá certo? Para você levantar a forma do pilar. Fazer lá, deixar a mosca, né? A mosca, depois as formas do pilar, né? Tá certo? Então, aí tem outra sugestão também da norma sobre altura, o H0, esse aqui é o H0, tá certo?
Lembra do H0 aqui, ó, H0, onde começa a inclinação ao cuscuz. O H0, alguns autores também, H3 ou 20, H3 ou 15 centímetros, tá certo? Então fica uma recomendação do CEP que é 20 centímetros, H3 ou 20 centímetros. Então com isso você já sabe dimensionar, no caso da parte geométrica da altura, né, do H e do H0. Tá ok? O H e o H0. Tá certo? Então, lembrando tudo, H e o H0. Então, tá aqui. E outro detalhe importante também, ó, sobre as inclinações. Agora, por isso que eu não coloquei as duas inclinações juntas, né? Você quer o talude, ó. Esse talude aqui, ó. Desse taludezinho. Então, esse talude, ele tem que ter um ângulo menor ou igual a 30. Por quê? Para evitar forma na construção da sapata. Esse é o ângulo que o concreto segura. Até 30 graus, o concreto não, ele não se movimenta, né? Ele consegue segurar, ele consegue ficar estático. Tá certo? Logicamente vai depender também do fator água-cimento, né? Mas normalmente os concretos normais, ele consegue ter um ângulo, que chama de até 30 graus. Então ele recomenda que esse ângulo, e a gente vai fazer isso, vai calcular esse ângulo para esse ângulo ficar menor do que 30 graus, tá certo? Vamos ter que usar a forma, né? Onde é que usar a forma aqui? Só na lateralzinha aqui no H0, ó, contornando todo o perímetro da sapata. Tá ok aqui? Entenderam aqui tá aqui o lastrozinho de concreto de 5 centímetros, né? Ó. Tá ok? Tá aqui esse ângulo do talude, para evitar formas na execução da sapata. E tá aqui ele mostrando aqui o H e o H0. Ok? Então, vamos para outra estimativa de dimensionamento. Primeiro foi o quê? Foi o H e o H0, né? O H e o H0. Agora vamos para as dimensões da base da sapata. Ok? Então, vamos lá. O CA, vamos ver aqui na figura o que é o CA e o CB, tá certo? Que essa parte da extremidade do pilar, a extremidade da sapata na horizontal, cuidado, na horizontal não inclinada, tá certo? Em cada direção. Para a obtenção dos momentos fletores solicitante e armadura flexão não muito diferentes, nós vamos colocar os dois iguais, CA igual a CB, tá certo? Com isso, vocês vão ver mais na frente, quando a gente estiver dimensionando a armadura da sapata, que nós vamos ter um ASA bem parecido com a SB, se eu conseguir fazer essa estimativa de dimensionamento, tá certo? Então, para fazer isso, CA igual a CB, então A menos AP, tá certo? Quem é o AP? A dimensão do pilar. Cuidado, não está considerando o colarinho, né? Colarinho, essa distância lá, quando você for trabalhar, você trabalha aí com Ebérico, com o TQS, ele pergunta qual é o tamanho do colarinho, né? Ele fala exatamente assim que eu estou falando. A espessura do colarinho, 2, 2,5, 3, 4, para ele, quando eles fizeram o detalhamento, eles deixaram o colarinho lá no dimensionamento e nas especificações do detalhamento, certo? Então vamos lá. Então o colarinho não entra nesse AP nem nesse PP. Cuidado, viu? Eu acho que ficou bem claro aqui, né? AP, colarinho, esqueça o colarinho, tá certo? Para esse cálculo aqui. Então, quando eu faço isso aqui, ó, o AS na direção A é igual a S na direção B. Ou seja, as armaduras são praticamente, as taxas de armadura são praticamente iguais, tá certo? Cuidado, o AS, ele não está dizendo o espaçamento, né? Essas coisas, não. O AS, que o espaçamento vai depender das dimensões também, né? Mas o AS são iguais, são bem parecidos ou iguais, tá certo? Vai ter por que não fica igual? Por causa dos arredondamentos, né? Vocês vão ver que a gente vai arredondar muita coisa aqui, para tornar a execução mais fácil, né? Tá certo? Então, a área de apoio vai ser o S, aí a gente tem que ter cuidado. Então, isso aqui tem duas maneiras de calcular o AS, aqui é a área da sapata, essa área,
seria A vezes B, né? Então, vai ser um K de majoração vezes o NGK. Olha a recomendação da norma aqui. É um valor de majoração vezes NGK. Que é o NGK? O NGK é a carga concentrada, parcela da carga concentrada, aqui, ó, devido que a carga permanente. Peso próprio, revestimento, tá, certo? E o NQ devido às cargas acidentais. Imagina aí, assim, pega essas cargas e divide pela tensão admissível do solo, tá certo? Aí eu faço agora uma pergunta sobre tensão admissível do solo que é importante. Você, a partir do estudo, do estudo do solo, você sabe transformar aqueles valores em tensão admissível do solo, precisa fazer alguma revisão, porque aqui eu não coloquei nada sobre isso. Tá certo? Se vocês quiserem que eu faça alguma pequena, principalmente para sapatos, eu posso até fazer com vocês, rapidamente, tá certo? Aí fica a critério. Se eu der um SPT, aqui, um estudo SPT, você sabe transformar aquele SPT em tensão admissível? Alguém, se não tiver que eu Sei não, faço professor. eu posso Eu sei não. fazer e eu tenho vários SPT aqui de solo que a gente fez, transformar numa tensão admissível, por exemplo, né? A gente pode fazer essa pequena revisão do critério tranquilo, porque tem duas maneiras. Eu posso trabalhar com sapata, né? Como a gente vai trabalhar, é um critério, e há outro critério para transformar em tensões SPT para tensão admissível, estou trabalhando com estaca. Aí já é um pouco diferente, porque eu tenho várias regiões, né? Mas aí a gente trabalha pelo menos com a tensão admissível do solo, através do SPT para sapatos. Pronto, então eu vou preparar isso aí. Tensão admissível no solo. Só que aí, pessoal, é muito difícil. A gente geralmente faz o quê? Rapaz, a carga lá no pilar 200, sei lá quanto, foi 1.500 kilonewton. O cara passa assim pra gente. Ou então quando a gente pega no projeto, a gente pega desse jeito. Ah, qual é essa parcela que vai ser? Acho que alguém está querendo entrar aqui. Ah, qual é essa parcela que vai ser de carga permanente? Qual é essa parcela que vai ser de carga acidental? Pai, eu não sei. Então, quando a gente não souber que a maioria das vezes, a não ser que o problema diga lá, faz carga permanente é tanto, carga acidental é tanto. A gente usa essa. Tá vendo que só é majorada a carga permanente, acidental não é majorada. Então, tem a segunda opção. Então, vamos ver aqui a segunda opção. O coeficiente de majoração tem a finalidade de estimar o peso próprio da sapata. Por isso que ele é só majorado no carga permanente, tá certo? A NBR 6122, tá no item e tal, recomenda considerar o peso próprio da sapata no mínimo 5%. Por quê? Eu vou começar a dimensionar, né? No caso aí, a parte geométrica. Como eu começo a dimensionar, como é que eu vou já colocar o peso da sapata, se eu não sei? Então, ela recomenda quanto? Colocar 5%. Ou seja, meu K de majoração vai ser 1,05 para sapatas flexíveis e de 1,05 a 1,10 para sapatas rígidas. Então, a gente vai trabalhar com 1,05 a 1,010. Aí, nós temos mais outra observação. Quando as parcelas relativas às ações permanentes e variáveis, que é essa que está aqui dentro, né, ó, as duas estão separadas, não forem conhecidas, que é o nosso, que é 99% das vezes, o cara diz, rapaz, é 1.500 quilonewton e acabou-se. Então, você adota 1,05 como fator multiplicador da carga total. Pronto, aí que a gente vai usar isso aqui, tá ok? Então, isso aqui pode ser utilizado bem, no caso específico, eu conheço cada parcela permanente acidental, aqui quando eu não conheço. Só tem um, então eu multiplico por 1,05, tá certo? Então, nós vamos trabalhar com esse daqui. A não ser que no problema dê as duas separadas, né? Mas vamos trabalhar com 1,05, tá ok? Ficou claro aqui como é que a gente consegue? Então, aqui a área da sapata, né? Superfície, né? A área da seção aqui, A vezes B. E aqui, ó, são os valores de A e B para que eu tenha balanços iguais, ok? Então, com isso, eu tenho duas equações, duas iguais vai dar a equação do segundo grau. Então, aqui é só para mostrar como é
que se Professor, chega... esse S é o quê, professor? Olha, o S, pronto, aqui, ó, o S é A vezes B, é a área da Não, seção. área da base, né? Isso, a área da base. Esse É, grandão aqui, ó, A vezes B, exatamente. Exatamente é, isso. Vai depender da taxa do solo, né? Taxa admissível do solo. Tá certo? Como nós estamos trabalhando com abas iguais nas duas direções, nós vamos ter dois casos. Eu vou mostrar aqui os dois casos. No caso, se a gente puder utilizar duas seções, iguais nas duas direções, melhor ainda. Então, vai dar a equação do segundo grau. Tá certo? Vai dar a equação. Não precisa ter aquelas fórmulas, não. Essa fórmula que eu botei só para. Na verdade, vocês vão chegar à equação do segundo grau. Então, vai usar A menos B, AP menos BP. Pronto, aqui, ó. Vai usar só essas duas, né? Deduz lá na hora, né? A igual a S sobre B, não é isso? S sobre B. Joga o, o valor de A aqui, substitui, vai ficar tudo em função de B, ó. Você conhece a dimensão do pilar, tem que ser, né? Tem como eu calcular uma fundação sem saber a dimensão do pilar. AP, BP, tá certo? Cuidado que o AP na direção correspondente, né? Só isso. Aí, a partir daí, isso aqui vai dar a equação do segundo grau. O SAP você tem, ó, o B, quando você multiplica tudo por B, vai dar um B2, né? Da equação do segundo grau, resolve a equação do segundo grau. Aqui é porque já está resolvida, né? Ó. Se quiser fazer no Excel, alguma coisa assim, já joga direto. Tranquilo. Aí nós temos aqui as observações também. Sim, ficou claro que como é que contra as áreas, as dimensões da sapata, então com isso a gente encerra essa primeira etapa, ou seja, você já tem condições de encontrar toda a geometria da sapata. Vamos já fazer um exemplo, tá certo? Eu já fiz isso aí em fundação, quase igual. Igual, praticamente. Vocês fizeram de fundação, né? Pronto. Eu fiz já. É porque você, na fundação, eu acho que vocês vê até a parte geométrica, né? Eu acho que a parte A gente vê mais parte do solo mesmo, né? Mas vê umas besteirinhas de geometria também. Então beleza. Pelo menos vai forçada, porque a gente vai avançar e vai até a parte de detalhamento de armadura. Mas beleza, foi bom ter essa observação. Então tem que ter cuidado só aqui, o detalhe, ó. No caso de sapata sobre pilar de edifício, recomenda-se dimensão mínima de 80 centímetros. Então, mesmo A, tem que ter cuidado, mas pela IBR 6122, a menor dimensão é 60. Cuidado. Recomenda-se 80, mas por norma é 60. Tá certo? Aí vocês, como projetistas, vão dizer, se você colocar 70, tá errado? Não, se você, pelos cálculos, porque a MBR bota 60. Agora, a recomendação, se você quiser ir pelas recomendações de práticas anteriores, de gente que já, pessoas que trabalharam já muito com isso, vários autores, tá? Bota 80. Aí fica a critério, tá certo? Se eu botar até 60, a norma permite, sem problema nenhum. Então, aqui fica a critério, tá certo? Então, não é que eu tenho que colocar 80, é uma recomendação. Tenho que colocar no mínimo 60? Sim, aí é de norma, tá ok? Então, tem que ter cuidado. Então, a gente vai sempre deixar nos múltiplos de 5 para execução, tá certo? Né, 41,4, 45, 60, tá, tanto isso aqui serve para o H0, como o A e B, tá certo? Todos eles. Ok? Pode passar para frente. Então, aqui é no caso de abas, das duas abas iguais, né? Ó. Tá ok? CA e CB, ó. Agora, pode ter um caso, tá certo? Que você não possa ter as duas iguais, ó. Eu tô querendo fazer diferente. Pode, tá certo? Aí tem uma recomendação também importante, ó. As abas não são iguais, né? São diferentes. CA diferente de CB. A sobre B menor do que 3, menor ou igual a 3. Então, aqui é até mais fácil, porque você já tem uma relação entre A e B, né? Vai variar de 1, onde é que tem aqui? Pronto, aqui. De 1 até 3, ok? De 1 até 3. Então, A sobre B igual a R. Então, esse R aqui, você que vai estipular, certo? Colocar 2, 2,5, 3, 1,5, você que vai estipular esse valor dessa relação
Aí você já não tem as abas iguais. Ou seja, meu AS, o AS cuidado, o AS na direção A é bem diferente do AS, do AS na direção B. Ou seja, as áreas das seções das armaduras são bastante diferentes, mas pode ser utilizado também, por isso que a gente passa para vocês. Tá certo? Tudo certo até agora? Então, aqui é quando nós temos abas não iguais. Agora, vamos parar um pouco. Só não igual ao que tu falou, é a seção retangular, não é isso? A outra, essa aqui é a seção retangular também. E a outra, Também retangular, mas quando eu tenho um CA, ó, certo? O CA igual ao CB, tá certo? CA, ela vai também sair retangular. Então, vamos fazer agora o exercício, inclusive. Mas eu tenho esse balanço aqui, ó, igual a outro balanço. Como os balanços são iguais, ele vai me dar também uma relação entre as seções, né, iguais nos dois, ou bastante próximo, de área de aço, tá certo? Fica mais, assim, tá, para execução talvez fique mais fácil, né? Por isso que tem essas duas condições, mas aí pode ficar tranquilo nas duas. Aí você faz também, tanto para essa como para a outra, principalmente das abas desiguais aqui, né, não iguais, você também faz o valor do beta e o valor do ângulo do talude, né, do talude, para não utilizar a forma na concretagem, tá certo? Então, nós vamos fazer o primeiro exemplo. Eu não resolvi, vocês têm esse que estão vendo lá, que não está resolvido. Aí eu vou fazer com auxílio de vocês. Vocês vão fazer, eu vou só desenhar nessa parte. Então, determinar a geometria da sapata, ó, só nada de aço por enquanto. O aço, inclusive, se vocês quiserem já ir lendo, já está lá. Próxima etapa, projeto com considerações do 770. Aqui já vai começar a parte da armadura. Mas, opa, vamos parar um pouquinho e trabalhar com a geometria, e depois a gente volta para trabalhar com as armaduras e com as verificações. Então, determinar a geometria da fundação, verificar o ângulo, aquele ângulo, tá certo? Que ele vai dizer se ele é rígido, sapata rígida ou flexível, de acordo com o 770. Fiz questão de colocar, porque você podia olhar pelo de Montoya também, ó, que 45 graus, o negócio todo, né? Mas vamos trabalhar com 770, que é a primeira, nossas considerações vai ter tudo com o SEB, que é o mais utilizado. Então, NK 2857, solo 0,30, MPA, tensão no solo, pilar de 30 por 1, de 30 por 100 centímetros. E agora, vamos começar por onde? Abas iguais. Vamos começar por aqui, pela estimativa de A e B. Pode ser? Então, nós temos... Pronto, vamos pegar logo esse aqui, ó. Nós temos o A menos o B. Nós não temos esses valores, logicamente, que a gente quer. É igual a P e BP. Nós temos esses dois valores, né? Ó. AB. Vamos chamar de AP o quanto? P é o maior. 100 menos quanto aqui? 30, né? Lembrar que é 100, ó. 100 e 30. Poderia fazer o inverso? Opa, tem alguma dúvida aqui? não, professor, pode continuar. 100 e 30, tá certo? Se eu fizesse 30 e 100, também dá certo, né? Porque aqui eu ficar também negativo, pronto, não tem problema. Tá certo? Pode mudar do jeito que você achar melhor. Vamos pegar aqui para ficar positivo. Então, aqui, esses dois que nós temos, né? 100 e 30. Então, a superfície aqui, a área da sapata, da base da sapata, nós temos? Ainda não, né? Então, vamos voltar aqui para calcular. Então, vamos para cá. Vamos pegar 1,05 vezes o NK. Vamos pegar isso aqui por quê? Porque foi dado lá só o valor de NK. Então, aquele NK ali está acidental e permanente junto. Então, vamos multiplicar por 1,05
multiplicar aquele valor por 1,05, divide pela tensão admissível. Agora, a gente tem que ter só cuidado, o quê? Que a tensão admissível, o NK dá em kilonewton, e a tensão admissível aqui, ó, do solo está em 0,3 MPa. Então, vamos transformar isso aqui para quanto? Para quanto? Para a unidade. MPa para quilonewton por metro quadrado, pode ser? KPa, porque aí eu tenho, quando eu fizer a relação entre o NK vezes 1,05 por esse valor aqui, vai dar em metros quadrados. Tá certo? Então, vocês vão fazer aí, me dar o valor do... Vocês vão anotando aí. Vocês vão fazer. Ok? Vamos dar o valor do S da superfície da sapata, da área da sapata. Aqui, ó. O SAP. Deu quanto? Quem é que vai fazer aí? Quer jogar o valor no... Opa. Colocar no... Quem quiser botar o valorzinho no chat, eu já vou anotando também para vocês. Tá certo? Esses valores estão no material que eu passei para vocês. Mas quem quiser, eu passo. Quem é que vai informar os valores? Pode informar o valor aí. Vamos lá. Voltar. O S. Deu quanto? 1,05 vezes 2.857 dividido por quanto? Por 300? Deu quanto? Bora. 9,99, professor. 9, É 1,05 vezes o quê? opa, vou voltar aqui, que eu saí. Vezes 2.857. É dividido, é depois? Depois dividido por 0,3 dividido por 1.000, né? Porque isso aqui é multiplicado por 1.000, certo? Para dar em quilopascal. Dá 9,99. Pronto, 9,99, então vamos dar quanto? 10, né? Pode ser? Isso, 10. 10, pronto. Confiram. Anotem aí. Vou anotar aqui, anota aí. Ah, professor, esse valor é característico, né? Tem que usar esse valor aí mesmo, né? Ah, sim, outra observação importante também que falou agora. O NTUCA, a gente vai usar o NK, né? Ninguém vai usar nada de ND, viu? Tá ok? Por isso que ele fala aqui, tudo NK, ó. NK, tá vendo? NK, tudo característico. Por que nós estamos multiplicando por 1,05? É para considerar o peso próprio da sapata. Como a gente não conhece as dimensões, nós estamos estipulando o valor que a norma manda, que é 5%. Tá certo? Para isso, considerar o Professor, peso. nesse caso, não considera nenhum, como não foi dado, não considera nenhum valor de ação variável, não, né? Já está aqui dentro das duas. Tá G mais Q já. Aqui dentro, ó, desse 2.800, já está o G permanente mais o variável. Sim. Tá certo? Já está adicionado, né? Já está adicionado. Normalmente acontece isso. O cara diz para a gente, rapaz, qual é a carga que o cara que calculou lá pilar, né? A gente chega e diz, rapaz, 2.857 kN. Acabou-se. Ele, não, me diga aí separado. Rapaz, não vou dizer não. Diz não. Só diz isso e pronto. Então, aí o que é que a gente faz? Por isso que ela não permite a gente fazer isso. G mais Q e multiplicar por 1,05. Já os dois juntos. É o que a gente realmente acontece isso. Então, nós temos o S, que é 10 metros quadrados. E nós vamos fazer agora essa relação aqui, né? Ó. Aqui. Vamos trabalhar com abas iguais, tá certo? Então, o A vai ser quem? O A vai ser esse 10 dividido por B. Jogue aí, 10 dividido por B, não é isso? Que o 10, ó, 10 dividido por B. Você vai pegar esse A e jogar aqui. Então, vai ficar 10 sobre B menos B igual a quem? Igual a quem? Aqui, ó. Esse menos esse, dá quanto esse menos esse?
Digam aí. Diga aí. Tá? Aqui são as dimensões do pilar, ó. São as dimensões do pilar, que é 130. Pronto. 130. Tá ok? 130. Então, a gente vai usar esses valores aí, ó. Ok? Então, dá quanto? Em metro, né, professor? Pois é isso. Oh, rapaz, essa observação é importante. Como aqui 0,7 em metros, né, metros professor? quadrados, aqui a gente não pode colocar em centímetros. A não ser que transforme isso aqui para centímetros quadrados. Beleza. Então, vai ser quem? 0,7 metros, né? 0,7. Exatamente. Exatamente. Então, com isso, você dá para perceber que é uma equação do segundo grau, né? Multiplica tudo por B. Deu uma equação do segundo grau? Deu. O meu deu aqui B2, veja se dá certo, mais 0,7B menos 10, igual a zero. Ok? Resolva a equação do segundo grau. Tudo certo? Equação do segundo Professor, grau. é só colocar nas fórmulas aí, não? Se já tinha. Posso colocar aqui mesmo B2, aqui, ó. B2 mais 0,7B menos 10 igual a zero. Pronto, deu essa aqui, ó. Equaçãozinha do segundo grau. Aí vocês vão resolver a equação do segundo grau. Resolve de qualquer jeito aí, calcula. Qualquer maneira que você achar melhor. Tá certo? Deu quanto? Alguém chegou a fazer? Usa aquele programazinho que eu fiz no celular, né? Tem lá uns. Alguém chegou a fazer isso aqui? Só para conferir aqui. Esse exercício é do livro. Tanto é ele. Exercício de Fundações do Urbano. Muito bom. Tá certo? Veja o valor que dá. Alguém chegou a fazer o valor de B? Equaçãozinha de segundo grau. Bem simples. B igual a quanto? Vamos lá. Deu 2,83. Pronto, 2,83. Já outro deu negativo. Não... Aí esquece esse outro, né? Beleza. Então, pessoal, 2,83, nós vamos considerar quanto? E igual a 200 centímetros aqui, viu? Como é, professor? Vou colocar aqui em 285 centímetros. Ou 2,85 metros. Certo? Só para ficar. Então, o B, cuidado, nós vamos arredondar, né? A gente arredonda daqui, ó. Os lados A e B deve preferencialmente serem múltiplos de 5, tá certo? Então, a gente vai para execução. Deu 2,83, eu botei 2,85. Só recomendação. E o A, pronto, agora o A ficou tranquilo, né? O A deu quanto? Vejam aí. Tá aqui o A, ó. Tá aqui para vocês. 10 dividido por B, né? Daí isso, o A é 10, que é a área, né? Total, dividido por B. 3,51, é, professor? Deixar em múltiplo 3 de 3,50. e 1. 3, quanto? Não, tem que ver quanto é para a gente ficar do É arredondamento, né? 3,508. Pronto, 508. E aí? Vou botar aí A igual 3,55.
Na hora que você fizer a multiplicação lá, não vai dar menor do que 10. Então tem que arredondar sempre para cima, né, professor? Tem para arredondar para cima, não tem problema. Tá certo? Fica a critério aí também dos. Assim, quando é muito específico, assim, tá muito próximo, eu vou querer. Mas tudo bem. Fica, eu vou colocar por causa que a gente vai multiplicar, quando é multiplicação, vai dar mais do que 10, né? Um pouco mais do que 10. Então, pronto. E outra coisa para ficar igual o livro, né? O livro também deu exatamente isso. Se eu botasse 3,50 aí, ia ficar diferente da resposta aqui do livro. Falta o que agora? Então, o A e o B você já tem, né? Depois eu desenho no CAD com vocês. Vamos calcular. Deixa eu ver onde está. Vamos calcular a. Vou mostrar aqui para vocês. Altura. Pode ser? A menos AP, estão vendo? Ó? A menos AP. A menos AP. O A você já tem. E o AP, cuidado que o AP é distância do comprimento, a dimensão do pilar correspondente ao A, dividido por 3. Ok? Nós. Então vamos lá. A. Então vai ficar quem? O H? Vou botar só aqui o valor aqui do H. H igual a. H igual a quanto? A. E o A, não é isso? Menos. Qual é o P correspondente? É o 100, né? O AP correspondente é o 100. Dividido por 3. Esse H é a altura do quê, professor? Aqui, ó. Deixa eu só mostrar aqui. Pronto. Da base do pilar, da base do pilar até a base da fundação. Sapato. Essa altura aqui, ó. Tá certo? É H sobre 3. Tá certo? Desculpa, H igual a A menos AP sobre 3. Então, nós. Dá quanto? 355 menos 100 dividido por 3. Não é isso? Faço aí. Deu quanto? 321. Dividido por 3. Né, 355 menos 100 dividido por 3? 355. Menos 100 dividido por 3 dá 321. 350, não, 355 menos 100 Dividido por 3. dividido por 3. Dá quanto? Dá 321. Não, 100. Dá 255, né? É 355 Ah, professor, 100, né? 355. Dividido 355. por 3. 85. Beleza. Fechado, né? Beleza, não precisa nem arredondar nada. Olha aí, que legal. O H0. Eu vou desenhar vou já desenhar aqui no calculador essa dimensão aí. H0 dá quanto? O H0 significa o quê? H sobre 3 ou 20, né? H sobre 3 ou 20. Certo? Aqui o H, A menos AP sobre 3. E mais na frente tem o H0. H0, H sobre 3, que ficou aqui, H sobre 3, H sobre 3, ou 20 centímetros. Certo? O que é maior dos dois. Alguns autores, H sobre 3 ou 15, vamos trabalhar com 20. Dá quanto? Pegar o H 85 dividido por 3, dá quanto? 28,33. Arredonda para 30 aí. Beleza, olha aí, legal.
30 centímetros. Vamos desenhar agora aqui. Agora, pronto. Então, a parte geométrica tá ok, né? Nós temos a geometria. Vamos fazer a verificação dos ângulos, o beta e aquele alfa do talude, né? O beta. Então, como é que a gente faz o beta? Cálculo do beta. Vocês vão fazer aí que eu vou desenhar. O beta, deixa eu fazer aqui, o beta é esse ângulo aqui, ó. Tá certo? Ou seja, pegar a tangente dele, ó. Essa distância, ó. Quem é essa distância aqui? A gente pode dizer quem é? É o próprio CA. Ou seja, é o A que vocês têm, menos AP, dividido por 2. Olha aí, é fácil. Então, prezar muito isso aqui, para fazer uns balanços lá, para a gente calcular os momentos. Entenderam aqui, pessoal? O CA, tá certo? Então, o betazinho, ó, a tangente de beta vai ser cateto oposto, que é o cateto oposto, é a altura que vocês calcularam, né? Dividido pelo CA, cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá certo? Tem alguma dúvida aqui no cálculo do beta? No caso, você tem que calcular a tangente, né? Pela tangente, você já sabe se é rígida, se tá entre 0, cadê? Vou mostrar aqui para vocês de novo. Tá entre 0,5 e 1,5. Tá ou não? Se não tiver, aí a gente vai ter que fazer alguma manobra geométrica para poder fazer. Ficar. Alguém calculou já? Tangente? Calcule a tangente. Então, nós temos o A, 3,55, e o B, 2,85. Precisa fazer só para um lado, viu? Por quê? Porque as abas são iguais, né? Alturas são iguais, então, é só ajustado mesmo. Tudo certo, pessoal? O CA do 127,5, foi? O que? CA. Rapaz, eu tenho que fazer, mas... É 3,55. É no 100 sobre 2? Exatamente. Pronto, exatamente É isso. 127,5. 120, 127,5 centímetros. Aí Isso. você vai pegar esse valor e dividir por quanto? Não, é o contrário. Vai pegar 85, né? Cateto oposto, dividir por esse valor. Tá certo? 85 dividido por esse valor que você fez aí, ele tem que dar entre 0,5 e 1,5. Deu Porque a tangente 0,66. 0, 66. deu beleza, né? 67, né? 0,6. Opa, peraí, onde é que tá? Aqui. Pronto, tá aqui, ó. 0,66, beleza. Tem que estar entre 0,5 e 1,5. Deu 0,66, beleza. Falta conferir o que agora? Falta conferir o talude, né? O talude, para ver se não tem problema de execução em relação ao concreto. Tá aqui esse ângulo aqui, ó. E esse ângulo, como é que calcula? Ele tem que ficar 30 graus, né? Menor ou igual a 30 graus. Calcula pela tangente, né? Tangente cateto oposto, ó, sobre o cateto adjacente. O cateto oposto diminuiu, é H menos H0, ó, tá certo? E o adjacente é o mesmo que você tem aí, né? Tá certo? Não considerar o colarinho, né? Por enquanto. Não vamos considerar o colarinho por enquanto, não. Se no caso você vai colocar um colarinho 2,5, você tem que pegar esse CA aqui e diminuir o colarinho, né? Tá ok? Cuidado. Mas não vamos usar o colarinho agora, não. Depois a gente usa. Então, no caso, deu 2. Então, já fiz aqui no CAD, ó, a parte para vocês, com vocês. 3,55 por 2,85, tá certo? Ó, tá aqui o. Então, a gente faz. Se quiser fazer um cortezinho aqui, né? Fazer aqui rápido. Também tem que ter tempo. Da sapata, 30
acho que foi 30, né, que vocês calcularam, e 85, não foi? O H? 85, professor. Beleza. Então, tá aqui, ó. Eu só vou fazer só um. Vai daqui. Ter feito isso aqui. Eu não coloquei o colarinho, tá certo? Pra gente não perder tempo. Mas aqui, ó, quando eu faço outro colarinho. Então, o que vocês calcularam foi esse ângulo aqui, ó. Errado. Esse ângulo aqui, na verdade, já é tangente, né? Você calcular em ângulo, usa na calculadora o arco tangente, né? Vocês calcularam esse, se quiserem, posso até fazer aqui para vocês. O ângulo, né? Deu 33,41. Tá dentro, ó? Tá, né? Tá dentro. Varia de 26 a 56, tá ok? Ou você calcula pela tangente, é mais fácil para você, que a gente calcula direto, né? Não precisa calcular o ângulo, né? Mas parte do ângulo, a tangente, beleza. Professor, Então, essa tá ok. verificação de ângulo é para verificar se ela é rígida, né? Beleza. Isso, tá aqui, ó. Segundo o SEB, 70, sapata rígida, tangente de beta tem que ficar entre meio e 1,5. Ou o ângulo, né? Entre 26,6 e 56,3. Ela é rígida. Beleza. Então, nós usamos as geometrias especificadas ou recomendadas por norma e conferimos se realmente ela é rígida segundo o SEB 70. Se fosse segundo... eu vou querer calcular segundo Montoya. Não era uma sapata rígida. Por quê? Deu 40, deu 33, e ele disse que tem que ser maior que 45 graus, né? Tá certo? Igual superior a 45 graus, então não é sapata rígida. Mas a gente trabalha com SEB, né? Nossas considerações estão todas com SEB, então a gente tem que... Ok? Então tá aqui. E o outro ângulo que a gente tem que levar em consideração, mais para a parte executiva, é esse ângulo aqui, né? Ó. É esse ângulo para quê? Mais por causa da... Deu quanto? Deu 23, né? Ó. Deu isso mesmo, 23. Se usar os colarinhos, ficar maior, né? Fica ruim com 23? Fica, né? Por quê? Você vai ter que só que recomendar. Você vai redimensionar tudo? Não, vai redimensionar, não. Aliás, ficou menor que 30. É 30, tá? Cabeça aqui. Ficou menor do que 30. Tá na minha cabeça 20. 30. Beleza. Não tem o quê? A brita, o concreto, ela não vai se posicionar, não vai se deslocar, tá certo? Porque o ângulo de atrito dela é em torno de 30, mas logicamente vai ser levado em conta o fator água-cimento, né? Fator água-cimento, 0,55, 0,5, se botar 0,6, aí já começa a ter cuidado. Aí é especificado. Ok até agora? Vocês já entenderam até agora como é que chega a esses valores, ó? Tranquilo demais. É bem simples, né? Então, só esses cuidados, né, com essa parte geométrica e tudo. Porque aí vou passar eu passo para vocês, vou passar para vocês para vocês fazerem igual como vocês estipularam aqui, fizeram, né? Mencionar essa parte mais geométrica, tranquilo, usando um pilar em L, tá certo? Mas antes disso, eu vou passar isso aqui para vocês amanhã. Vai demorar muito para fazer. O exercício que tem aqui também do urbano é um pilar 30 por 30, tá certo? Pilar 30 por 30. Mas vocês não fazem isso aqui, não. Vocês vão fazer isso aqui. Pelo menos ele sugere o exemplo 2. Você vai ver o exemplo 2, vai fazer tudo isso aqui usando o R
igual a 2. Certo? É mesmo tudo que vocês fizeram anteriormente usando R igual a 2. Você dimensionar geometricamente a sapata usando agora o que abas não iguais, com o R intermediário entre 1 e 3, vamos usar o 2. Aí vocês façam para ver a diferença, tá certo? Ok? Depois da fórmula, eu acho que não sei se vocês têm a fórmula geral para calcular o volume da sapata. Depois eu entro no ICIVO, passo a fórmula geral para vocês, porque que é interessante a gente saber o volume da sapata. Primeiramente, por causa do concreto todo, né? E segundo, para ver se a nossa estimativa de peso próprio da sapata está coerente. Nós utilizamos quanto aqui do peso? De peso, aliás, desculpa. Para essa aqui, nós utilizamos quanto? Qual foi o peso dele? Quantos quilonewtons? Nós utilizamos para o peso próprio, estimamos, aliás. Foi 5% desse valor, né? Quanto foi? Aí depois, como a gente já tem toda a geometria, a gente tem condições de calcular o peso e comparar com o peso que a gente estimou, tá certo? Se for um peso da diferença muito grande, nós vamos ter que recalcular. Entendeu? Então, nós acrescentamos 1,05, dá quanto? 2.857. 2.857. Vezes quanto? 1,05. 0,05, é 5%, foi 143 quilonewton, né? Então, esse foi o estimado. Certo? Aí vocês vão calcular o peso real. Da próxima, isso aqui, calcula o volume da sapata, vezes, multiplica por quanto? Por 25, né? 25 quilonewton por metro cúbico. Aí você compara, vê se o peso que você estimou anteriormente está parecido com o peso que da sua sapata real. Se tiver muito diferente, nós vamos voltar para cá. Em vez de multiplicar por 1,05, a gente soma o valor da sapata e recalcula para os cálculos de novo. Tá certo? Como é que os programas fazem? Os programas fazem exatamente isso. Eles fazem processo iterativo, né? Eles estipulam primeiro, né? Faz uma estimativa 1,05. No final, calcula, volta, tá certo? E vai fazendo interativamente isso aí. Tá certo? Bem rápido. A gente vai fazer manual porque a gente aprender, mas os programas fazem. E é fácil também, né? Não é difícil. Tá ok? Então, vamos começar. Então, exercício. Primeiro, vocês vão recalcular utilizando abas não iguais com R igual a 2. Pronto. O segundo exercício, você vai calcular o volume dessa sapata e o peso dela e comparar com o peso que a gente utilizou inicialmente. Entendeu? Tranquilo? Aí vocês vão comparar e vão ficar legal. Entra no site ICIVO, que ele tem pode botar assim lá no Google. Volume da sapata, aí ele vai abrir o ICIVO, ele dá a fórmula, dá os valores, você só faz botar lá nos valores A, B, H e H0, ele te dá o volume, dá o peso, dá tudo. Certo? Se quiser eu faço aqui, mas não... Eu queria começar a mostrar aqui o projeto, como é que calcula mesmo a parte, o dimensionamento agora do caso aí do aço, né? Tá certo? Isso aqui a gente vai ver amanhã. Aí eu queria que você desse uma lida, porque aí a gente vai trabalhar com o método proposto pelo SEB 70, tá certo? Onde nós vamos ter agora as cargas, a influência do momento fletor, né? Até agora não calculou nada de momento fletor, né? Ó, tá certo? Nós calculamos só parte geométrica. Com a parte geométrica, nós vamos ter condições agora, como a gente conhece toda a parte da geometria, calcular o quê? Os esforços. Os esforços, que são os esforços de tração na parte inferior, certo? E compressão na parte superior. Tá certo? Então, tudo isso vai ser com o SEB. Amanhã a gente começa essa parte aqui até... Então, essa parte aqui que vocês já vão ler, e que você der sua lida, nós não temos... Eu não fiz exercício, eu fiz exercícios em exemplo. Fiz o exemplo, mas não fiz o exercício completo, tá certo? Aí eu vou passar o exercício amanhã para a gente resolver também
do início, desde a geometria, até a parte de detalhamento da sapata. Cuidado, não, esse material está com vocês, só vai para a sapata com carga centrada, certo? Amanhã. Próxima semana vamos trabalhar com carga que não sei, que tem um momento fletor, tá certo? Aplicado. Ou uma excentricidade ou um momento fletor aplicado, tanto faz, mesma coisa. O processo de cálculo é o mesmo, tá certo? Então, lembrando daquela fórmula do AS, tá certo? Vem para cá também, viu? Por isso que eu fiz questão de vocês bater bem naquela fórmula, vocês memorizar aquela fórmula, porque ela vai estar aqui também, não vai fugir muito da vida lá do pessoal do cálculo, não. Tá certo? Daquela da área da seção. O pessoal tem alguma dúvida, alguma coisa até agora? Então, nosso objetivo até agora é calcular as dimensões, no caso, só a geometria da sapata. Tá ok? Alguma dúvida? Querem resolver? Eu vou desligar aqui interromper a gravação. Por enquanto.